a gente... Bom, explicar para a Tabata é redundância, a Tabata é parte do grupo, João, mas reforçando para você, a gente criou esse grupo com as apreensões democráticas aí de quase 2 anos atrás, e de lá para cá a gente tem evoluído muito na direção de discutir uma agenda e fazer com que essa discussão da agenda nos 11 campos aí que a gente já identificou possa ser cotejada com a posição das lideranças políticas. Nós já fizemos 14 reuniões com pressupostos pré-candidatos a presidente da República e mais já uma quase infinidade de eventos, painéis de discussões temáticas. A próxima agora que nós teremos vai ser com a COP, sobre a COP26, com quem esteve na COP26 e avaliando então as implicações e as repercussões políticas. E passamos já sobre o tema de educação, da saúde, e vamos continuar nessa direção. Mas a gente, como observou bem o Gabeira, a gente não pode se conectar com o universo, digamos assim, mais de reflexões temáticas e de proposições e imaginar que a política real tem autonomia em relação a nós, ou nós em relação à autonomia. A gente precisa, a política real, nós precisamos criar esses dutos, essas conexões. E aí, nesse sentido, o PSB, é uma referência importante para o Brasil. Você, como prefeito de uma região, de uma cidade que é sede de uma região metropolitana, e a Tabata, como liderança emergente, ambos muito jovens, são, independente até do partido, um ponto de contato super importante para o nosso propósito como grupo. E, mais recentemente, o PSB assumiu uma importância, digamos assim, de tática e estratégia política eleitoral superior ao que vinha tendo historicamente. Então, essa conversa é super momentosa, super relevante, e esse é o contexto que eu queria dar. Então, eu queria pedir que o Eduardo Wurzmann, que conhece vocês pessoalmente muito melhor do que eu, fizesse a apresentação de vocês ao grupo, como se isso precisasse ser feito. Mas, enfim, é uma formalidade que a gente procura seguir em respeito aos nossos visitantes. Depois disso, a gente vai passar a palavra para cada um de vocês falar o tempo que precisarem, mas eu acho que 10, 15 minutos é o suficiente. E a gente, em seguida, então, vai iniciar uma rodada de perguntas e respostas, se vocês toparem. Tá? A gente já tem algumas pessoas pré-escritas e é isso. Se estiverem de acordo, então tocamos por aí. Ok? Tá bom. Dado, é com você. Beleza, obrigado. Bom, eu sou suspeito para falar da Tabata. Imagino que o pedido do Zeca para eu apresentar os nossos convidados e panelistas tenha uma razão de ser. Não vou falar sobre a biografia da Tabata, que todos conhecem, mas eu conheço a Tabata há anos, diante das eleições. E eu lembro que, quando eu a conheci, meu coração bateu diferente. Eu falei para a Lina, e eu não estava errado. Tabata é das lideranças mais expressivas e marcantes dessa geração. Ela obteve uma votação histórica em 2018 e não se furta em se manifestar sobre inúmeros temas espinhosos. Reforma da Previdência, sistema político, cotas, políticas públicas de educação. Eu mesmo, por vezes, pergunto para ela se ela tem que se expor tanto. E a resposta sempre é: eu preciso me manifestar sobre as questões. É necessário. Nas manifestações mais recentes contra o Bolsonaro, quando vários de nós participamos, lá estava a Tabata, no palanque da Avenida Paulista, onde poucos políticos participaram, do lado do palanque do MBL, que tanta pedra jogou nela. Espírito do derrubando muros na veia. Tabata recebe críticas da direita, da esquerda, que, na minha visão, a criticam não pelas suas posições, e sim pois enxergam nela uma deputada diferente, com um potencial enorme, e por isso tem medo dela. Após todo um processo doloroso e corajoso, a Tabata mudou de partido, foi para o PSB e deverá concorrer à reeleição, para então, quem sabe, alçar outros voos em eleições majoritárias. Todos os finais de semana, a Tabata tem atividades na periferia e nas favelas. Eu já acompanhei ela. E é muito bom assistir como, sim, é possível para nossos representantes políticos manterem contato direto com a população de forma reta, observando como as políticas públicas podem impactar a população. A Tabata criou o Vamos Juntas para apoiar e incentivar a participação de mulheres como candidatas. É uma iniciativa ótima, que conta com a colaboração voluntária de muita gente. A minha esposa Alina, inclusive, foi mentora
de uma candidata nas últimas eleições. O João Campos, eu via descobrir isso recentemente, além de ser engenheiro civil pela Universidade Federal de Pernambuco, ele iniciou o curso com 17 anos, tendo sido aprovado na graduação ainda no segundo ano do ensino médio. Talvez seja o membro mais jovem e dos mais antigos do PSB, desde a sua infância. Em 2016, ele assumiu o cargo de chefe de gabinete do governo de Pernambuco durante o mandato do Paulo Câmara. Foi eleito deputado federal em 2018 com 460.637 votos, sendo o candidato mais votado da história de Pernambuco. Ele é vice-presidente e é das grandes lideranças do PSB. Venceu uma eleição muito disputada para a Prefeitura de Recife, com 56% dos votos válidos. Eu tive a oportunidade de conversar com o João, junto com outras pessoas, e posso garantir que ele é bom ouvinte, antenado com a realidade e muito bom observador da política, da cena política. Sua experiência política vai além dos seus 27 anos. Ao vencer a eleição para prefeito, se preocupou em se cercar de pessoas competentes e engajadas em educação e inovação. Seu mandato tem atraído a atenção de vários, pois ele está indo bem. Posso citar aqui algumas das coisas que têm chamado a atenção. Embarque digital de jovens negros e periféricos na área de TI, vacinação, processo de vacinação perfeita com agendamento, combate à pobreza menstrual, talvez é o melhor e mais robusto programa do Brasil, que inclui distribuição de absorventes, educação e participação de docentes. Foco em educação, se cercou de um time de primeira qualidade, inclusive atraindo talentos de São Paulo e de outras cidades do Brasil. Tabata, João, o Derrubando Muros, como o Zeca falou, é um coletivo de pessoas interessadas e apaixonadas pelo Brasil e preocupados em construir uma agenda de futuro para o país. Agenda essa que deve ultrapassar candidaturas individuais. Nós queremos ajudar a construir a governabilidade necessária e indispensável para conseguirmos fazer avançar pautas tão relevantes como clima, educação, equidade e por aí vai. Então, agora, vocês dois. Quem começa? Com você, João? Ou com a Tabata? Pessoal, eu estou só finalizando aqui. Em 2 minutinhos resolvo. Se o João puder começar. Pronto, eu começo. Okay. Começo, então. Primeiro, agradecer a oportunidade de participar pela segunda vez aqui do Quebrando Muros. Participei de uma reunião mais ampla também, com alguns convidados da cena política brasileira. Pedi desculpa pelo atraso. Tá, acabei tendo um problema, acho que estava no link errado, pedi uma danada de uma senha que eu não achava, mas Eduardo me ajudou. É uma satisfação poder estar em um grupo tão seleto que tem uma preocupação nobre e que, por mais que pareça óbvia, é aparentemente escassa no Brasil, né? Quando a gente consegue colocar as agendas pessoais e profissionais de lado e buscar um conjunto de pessoas que possam subsidiar uma ideia. O Zeca falou de uma agenda que está sendo construída pelo Derrubando Muros, Quebrando Muros, né? De 11 campos, Derrubando Muros, perdão. Em 11 campos específicos. E eu queria começar por esse ponto, Zeca, porque o que realmente eu sinto muita falta é a gente ter a discussão do país propriamente dita, em torno de seus problemas e quais são os caminhos ou visões de mundo que podem gerar eventuais soluções ou mitigações desses problemas. E passa a eleição, vem a eleição, e a gente vê que, por maiores que sejam os problemas, eles são muito pouco enfrentados ou muito superficialmente enfrentados. Naturalmente, você discutir com necessidade gera muito menos engajamento, gera muito menos impacto, do que você simplesmente ir para o discurso lacração ou aqueles poucos temas que geram um grande engajamento entre militância, rede, apoiadores ou aqueles que não apoiam. Mas a gente vai chegando num momento, não dá mais para fazer sempre com muita superficialidade as coisas. E eu vejo que o grande equívoco, o equívoco central desse debate, em torno da eleição presidencial do próximo ano, quem está discutindo um projeto robusto, ao mesmo tempo que ele possa ser conciso e que ele possa ser bem transmitido para as pessoas.
levando em conta, inclusive, a grande desigualdade que tem no Brasil, e que seja um país que seja capaz de ser percebido por todos, seja de um grupo como esse, ou que a gente possa chegar na Avenida Paulista, ou aqui na Conde da Boa Vista, no Recife, e a gente possa apresentar esse projeto. Então, acho que esse é um grande gargalo que a gente tem, porque na ausência dele, você volta a figuras ou lideranças que têm um grande recall individual, né, o pessoal. E essa é a grande preocupação que nos traz aqui para o debate. Por quê? A gente vê, quando olha pelo pano aí da política, um cenário de uma eleição que ela começa com dois grandes jogadores. Então, começa com um clássico. Você vai ter Bolsonaro e Lula, um de cada lado, e que, por mais fragilizados, ou, enfim, o cenário ainda, eu acho muito incerto, na minha leitura, é de que ainda tem muita água para rolar. Inclusive, a própria esquerda, o PT, Lula, enfim, e outros atores têm menosprezado muito a força de Bolsonaro, do que será ele no ano que vem. Eu acho que ele está muito longe de estar fraco para uma eleição. Ele pode até, nesse momento, não ser um franco favorito, mas alguém com o tecido de apoio que ele construiu jamais será alguém derrotado antes do início de uma eleição. Então, a gente vai ver, possivelmente, um cenário com duas grandes forças chegando e com a terceira via, que, para muitos de nós, seria o melhor para o Brasil, cada vez mais enfraquecida. Aqui também foi mencionado, não sei se vocês comentaram antes do atraso, o que foi a prévia do PSDB, e você vê que a cada dia essa terceira via ela se torna mais necessária, ao mesmo tempo tem menos viabilidade eleitoral. E o que é que acontece? Partidos que não terão candidatura própria terão grande dificuldade de construir alternativas de apoio. Por quê? O que, no PSB, eu particularmente sempre fui um defensor que a gente pudesse ter um nome, uma candidatura própria em cima de um programa, construir um programa e depois ir buscar o nome. Muito desse programa, por incrível que pareça, ele ainda é atual da candidatura de 14 de Eduardo. Então, você teve um processo amplo de debate que rodou muito. Eu vejo que Silvio Meira está aqui na sala, saúde Silvio, deve ter acompanhado parte disso, que foi feito um processo de escuta regional, construindo, engajando segmentos, buscando fazer um documento que, na época, não era nem exigido. Hoje o TSE exige, né, que você protocole, e foi feito um documento extremamente robusto, protocolado em cartório, que deu liga aquele discurso. Era um compromisso firmado de se fazer. Mas, a partir do momento que um partido como o PSB não vai caminhando para uma frente própria de candidatura, principalmente pela inviabilidade eleitoral, você vai ter um debate muito difícil para esses partidos, que é como é que a gente vai construir uma alternativa de terceira via, por exemplo. Então, quando o pragmatismo vai batendo na porta e o tempo termina colaborando com isso, esse debate ele fica cada vez mais difícil. Então, hoje eu vejo um cenário de grande estabilidade. Se a gente fosse discorrer sobre o que está acontecendo no Brasil, as conquistas, sejam elas desde das pautas econômicas, de contenção de inflação, às conquistas sociais, que essas nem se falam, é uma desaceleração, um derretimento desse tecido muito rápido, e uma perspectiva muito ruim para o futuro. Quem hoje está liderando uma cidade, como eu lidero aqui no Recife, a gente sente o que é esse derretimento na vida real. Todo mundo aqui que mora em um grande centro urbano, você pode ver pela população em situação de rua, por exemplo, o volume enorme de aumento. Ao mesmo tempo, você não tem uma política, por exemplo, de saúde mental estruturada no Brasil, completamente desestruturada. A pandemia veio a empurrar esse abismo ainda mais para próximo das pessoas. Então, nós teremos um cenário extremamente desafiador para a eleição do próximo ano. O partido, no nosso caso, está num processo de discussão interna do que é que vai fazer. A gente tem colocado essa agenda de definição mesmo, objetiva, do qual será a tática eleitoral para o próximo ano. Então, o partido não vai tomar nenhuma decisão esse ano em relação, e nem possivelmente antes da convenção
comissão que é em março do ano que vem, a comissão interna do partido. O partido não deve ter nenhuma deliberação eleitoral. E a gente tem conversado com, enfim, sobretudo com as forças progressistas, de qual é a alternativa a se construir. E sempre com esse processo de lamentação, pelo menos de minha parte, e a gente não conseguir ver o debate ganhando corpo, ganhando tamanho, em torno dos problemas, ideias e eventuais soluções ou mitigações para o Brasil. Então, dentro desse cenário, a gente tem que ter, naturalmente, deixar aí uma parte para a gente poder responder, né, deixar tempo para responder as perguntas, mas eu vejo uma eleição do próximo ano, primeiro com um grande componente de violência. Então, uma eleição pautada muito em cima do ódio e da desconstrução, e que isso vai atrapalhar muito o resultado. E segundo, que a gente tem que ter um olhar lá na frente para o que vai ser a governabilidade de um projeto vitorioso. A gente tem que colocar um foco muito grande, talvez seja um papel aqui desse fórum, de colocar mais luz sobre o debate das eleições proporcionais também. A gente tem hoje um modelo de presidencialismo de coalizão que mudou, deixou de ser um loteamento excessivo ou explícito dos ministérios, dos cargos, dos órgãos, e a gente passou a ter um orçamento que é completamente dominado, engessado, e hoje a pequena discricionariedade que tem, ela já não pertence toda ao executivo. Então, o parlamento terá que ter um papel mais relevante no próximo, na próxima quadra, e a gente não pode deixar valer aquela máxima de Ulisses Guimarães, né, que o pior parlamento sempre será o próximo. Então, trazer esse debate conjunto do que é a eleição proporcional e de quais são os caminhos para a eleição majoritária do Brasil, isso é bastante relevante. E, por fim, a gente precisa, nessa agenda a ser construída, a gente precisa trazer as diferenças do Brasil. Eu percebo que poucas pessoas conseguem traduzir ou compreender isso. E até estando aqui na região Nordeste, a gente sente muito isso na ponta e no dia a dia, de que a nossa realidade, a realidade da política, da maioria das pessoas que estão na política, ela é muito distante da realidade da maioria do país. Então, quantas pessoas daqui passaram fome? Quantas pessoas daqui passaram dificuldades reais de habitabilidade? Então, nós precisamos construir algo que seja próximo às pessoas. Então, se a gente não construir isso, cada vez mais vai ser difícil a representatividade da política com os eleitores, e a gente vai ter um território, ou o grande eleitor brasileiro, que é um eleitor de renda média para baixa, tendo dificuldade de se encontrar e abraçando com discurso ou com posições muito mais extremadas que representam o comportamento e não o conteúdo daquela ideia, a forma e não o conteúdo. Então, a gente precisa fazer uma avaliação enquanto a isso para chegar mais junto daqueles que decidem a eleição. Então, acho que essa provocação também vale para a gente refletir isso, porque se a gente não compreende quem de fato precisa ser compreendido, consegue chegar nisso, a gente vai ver atores, por exemplo, como Lula e Bolsonaro, tendo sempre uma força absurda, porque eles conseguem fazer a forma que eles se comunicam, se portam ou identificam eventuais problemas, chega em muita gente que é despercebida pela política ou pela elite brasileira. Só terminar por aqui para, naturalmente, deixar a Tabata falar, e eu estou mais animado com a parte também de poder falar diretamente com questionamentos que surjam. Tá ótimo, João, mas eu acho que você já pontuou um monte de coisa que a gente está anotando aqui para voltar no debate. Tabata, por favor. Tá certo. Boa noite, pessoal. Como eu falei mais cedo, direto de Ubatuba, depois de já 13 horas, não, mais, meu Deus, 14 horas de agenda, e antes de voltar para a próxima, estou muito feliz de estar conversando com vocês. Enfim, eu estava contando um pouquinho para o João, que é o Derrubando Muros, e eu disse para ele que era um grupo de pessoas que eu admirava muito, que pensavam o Brasil, que estão em posições muito diferentes no espectro ideológico, mas que estão preocupadas com o Brasil. Tem um compromisso muito grande com a democracia. Então, é uma honra estar conversando com vocês.
Zeca, muito obrigada pelo convite. Dado, obrigada pela introdução tão generosa, pela amizade, pela parceria. Tamo junto sempre. E também cumprimentar todos os amigos que eu tenho aqui. Eu não estou conseguindo ver todo mundo, mas vi que o professor Carlos Melo estava aqui, então, em nome dele, cumprimento todos vocês que estão participando. Pessoal, a gente já teve a oportunidade de conversar, de vez em quando eu coloco lá meus 2 centavos no grupo de WhatsApp, e também concordo com muitas coisas que o João trouxe. Então, vou tentar pincelar alguns pensamentos que eu tinha anotado. Acho que a primeira coisa, e aqui eu me somo ao João, me preocupa essa posição arrogante de tirar o Bolsonaro do segundo turno, porque é tão parecido com o erro de 2018, porque os Estados Unidos tiraram Trump, mas eu ouvi de americanos nesse final de semana, em um casamento, que se a eleição fosse hoje, o Trump ganhava. E eu acho que a gente tem que aprender com isso, porque nós precisamos derrotar o Bolsonaro, mas também o bolsonarismo. E mais do que isso, quem ganhar as eleições de 2022 vai precisar governar esse país. No momento em que talvez, na história recente da nossa democracia, o preço a se pagar pelo apoio do Centrão nunca foi tão alto. E acho que vale falar sobre isso. A gente fala da dificuldade de governabilidade de um país extremamente dividido, porque eu não consigo encontrar outro adjetivo para um país em que a gente tem ali 25, 30% com um lado, 25, 30% com o outro, e todo o resto que não quer nenhum dos dois lados. E vocês sabem do meu compromisso contra Bolsonaro, pela democracia, que para mim nunca foi uma escolha difícil, mas me preocupa essa divisão desse país. Me preocupa, eu tenho mais de 30, não, mais de 27 tios, e me preocupa saber que a esquerda, que talvez faça a maior oposição agora ao Bolsonaro, mas a política como um todo, parece não ter entendido nada, porque Bolsonaro é só um sintoma. Essas pessoas, eu falava dos meus tios, porque muitos são pedreiros, eu tenho tio que é carregador de imóvel, eu tenho tio que é porteiro, e muitos deles votaram no Bolsonaro. Não estou falando só dos Faria Limers, estou falando de gente que não é racista, que não é homofóbica, que não é fascista, mas que estava tão frustrada com tudo que decidiu apertar o botão do dane-se. E aí eu venho de uma comunidade muito religiosa na periferia de São Paulo, e eu também não vejo, sabe, essas alternativas indo lá dialogar com essas pessoas. E o que eu vejo ainda são as frases genéricas de, mas os evangélicos. Ao que eu sempre respondo, os evangélicos são muita gente. Então, qual que é a leitura que eu faço? A partir de 2013, as pessoas foram às ruas extremamente frustradas, e eu me somo a essas pessoas que não vinham da política, que não gostavam de política, que também estavam ali se manifestando, e a gente não encontrou o que a gente quer colocar no lugar ainda. Tanto que o país elegeu uma pessoa que prometeu destruir o sistema, apesar de vir do sistema, apesar de ser deputado e parlamentar de forma geral por 30 anos. Então, só para finalizar esse ponto, para mim, Bolsonaro não está fora do segundo turno ainda. Não está fora porque eu não vejo as pessoas dialogando com quem está na ponta, eu não vejo esse aprendizado de falar erramos, e não é só o PT que errou, não, tá? É responsabilidade de todo o espectro político o que aconteceu com a eleição do Bolsonaro. Me preocupa porque eu continuo acompanhando o movimento de outros países, e me preocupa também porque a gente não viu ainda na rua a força do antipetismo. E eu acho que isso vai mudar um pouco as coisas, porque eu já ouço pessoas que dizem, não, Bolsonaro é péssimo, mas PT não dá, né? O que a gente vai ter que fazer para que a alternativa a Bolsonaro, seja ela qual for, funcione para essas pessoas? E aí eu falava de governabilidade, vocês devem ter acompanhado a discussão da PEC dos precatórios, e o quanto eu continuo trabalhando contra ela com afinco, porque a PEC dos precatórios é isso, não é apenas Bolsonaro com recurso para um auxílio temporário de R$ 400, o que por si só é um absurdo. Mas é Bolsonaro com quase 50 bilhões de reais a mais para financiar o toma lá da cá do Congresso, para financiar a corrupção. O que as pessoas comentam hoje nos corredores é que esses parlamentares que estão colocando emendas, muitas vezes não no seu estado, estão recebendo de 20% a 30% de retorno para colocar no próprio bolso. A gente vai enfrentar como isso? O próximo presidente eleito vai chegar com essa sendo a conta do aluguel de uma parte do Congresso. Vai pagar como? Porque isso é impagável. Ou você destrói a educação, a pesquisa, tudo que tem nesse país, como o Bolsonaro está fazendo, para financiar, ou você vai ter muito problema para governar. Governar com a população dividida e governar com um Congresso
que infelizmente está cobrando um preço altíssimo, muito maior do que foi no mensalão, muito maior do que foi no escândalo da reeleição do PSDB. Então, esses são dois comentários principais. Caminhando para frente, eu participei de todas as manifestações até aqui, do MBL, que estava com CUT e com tudo. Já arremessaram uma garrafa em mim na última manifestação. Não é isso que vai me fazer parar, até porque, como vocês sabem, já recebi todo tipo de ameaça, inclusive de grandes lideranças, inclusive do PT. Agora, me preocupa quando eu vou para a rua, quando eu vou para o Twitter, e eu vejo isso, e eu escolho falar de frente ampla e não de terceira via, porque eu não sei mais o que significa essa terceira via. Hoje o terceiro colocado é o Moro. Ele que vai unir as pessoas em torno dele? Me parece que não. Talvez a gente tenha ali um quarto colocado como o Ciro. Há alguma movimentação do PDT de unir as pessoas? Também me parece que não. E o PSDB, que inclusive empaca muito a conjuntura do PSB em São Paulo, não toma uma decisão. E aí a gente não consegue saber, com todo o respeito e carinho e proximidade que eu tenho com o Alckmin, se ele fica no PSDB, se ele vai para a União Brasil, se ele vai para o PSD, se ele é candidato a governadora, a senadora, a presidente da República, a vice. Então, assim, tem uma expectativa muito grande em relação à adesão do PSDB, porque eu acho que sim, desembaralha um pouco as cartas, mas também porque a gente não tem um nome ainda. E tem que ir além de não quero Lula nem Bolsonaro. Então, eu falo hoje mais de frente ampla, porque eu acho, inclusive, que o PT deveria estar nessa construção. Mas a decisão de se o PT estará ou não cabe a mim, não cabe ao João, cabe ao PT. E aí, por um lado, incomoda uma postura do PT dividindo os ministérios entre si, que é uma coisa que a gente já discutiu ali no grupo. E aí a gente se pergunta, mas o PT vai vir jogar com todo mundo? Vai fazer concessão em relação aos erros do passado, mas também em relação às alianças que vai fazer? Essa é uma decisão que cabe a eles, mas por tudo que eu falei de governabilidade e também de sentimento de rua, de periferia, a gente vai precisar de algo que seja um pouco maior do que um nome e um partido apenas. E aí eu volto nessa questão de discutir projeto. E toda vez que eu falo isso numa entrevista, parece que eu sou, não sei se é a adulta ou a idealista da sala ou alguma coisa entre esses dois, mas assim, eu que acompanho a educação tão de perto, é de dilacerar o coração ver o que está acontecendo. 70% dos alunos que podem não ter aprendido a ler e escrever. A gente andou 20 anos para trás no quesito evasão escolar. E aí, só para quantificar um pouco, aluno que não termina a educação básica, não termina o ensino médio, vive 3 anos a menos. Mostrou o Paes de Barros. É disso que a gente está falando. Para além de ter trabalhos precários, para além de ficar doente, de ter maior chance de ir para o sistema carcerário. Então, quantifiquem vocês o que significa para o PIB e para a dignidade humana esses 20 anos para trás em evasão escolar no ensino médio que a gente andou. E aí eu vejo tudo o que está acontecendo no Ministério da Educação, e a gente vai publicar um novo relatório da comissão externa que fiscaliza na semana que vem, e eu penso, meu Deus, quem está falando de educação? Ninguém, que é o mesmo erro que a gente cometeu em 2018. O PT também não apresentou um projeto para a educação. É só que o outro a gente tinha muita clareza, enfim, o PT tem seu histórico e o Bolsonaro, para mim já era muito claro o seu projeto de destruição ideológico, mas quando é que a gente vai falar de projeto? E não é porque a Tabata quer saber qual é o projeto para a educação, para a geração de renda, para o enfrentamento da inflação. A Tabata quer também porque se preocupa com o nosso país. Mas é porque talvez se a gente não, ir um pouquinho mais para o chão, essa coisa ideológica não importa na periferia. Eu tenho votos de uma galera que não é nem de esquerda nem de direita, mas que sente que a política realmente não dialoga, realmente não está nem aí para eles. Então, me preocupa também essa falta de discussão de projeto, e não vou ser ingênua e falar que não tem que discutir nome, mas eu acho que não dá para ir apenas no ticket de um projeto, um candidato, sem saber o que a gente está comprando. E acho que isso também prejudica essa construção, né? É mais fácil você estar junto quando você tem uma plataforma mínima. E tem tanta coisa que une, sabe, os políticos decentes desse país, da pauta ambiental, a pauta de enfrentamento da inflação e por aí vai. E aí, por último, só para falar um pouco mais da educação, bem rapidamente, a gente está num esforço gigantesco no Congresso de preencher o vácuo deixado pelo MEC. E eu tenho um orgulho danado do novo Fundeb que nós aprovamos, da minha emenda à Constituição, que pela primeira vez coloca recurso para incentivar a qualidade. Tenho um orgulho danado do movimento que a gente fez no 5G, incomodando o governo, mas garantindo que vai ter a implementação de internet em mais de 14 mil escolas como contrapartida.
tenho um orgulho danado da nossa luta contra a pobreza menstrual. Estou achando que a gente vai conseguir derrubar esse veto na quinta-feira. Agora, sendo muito sincera, tem um limite para o que a gente consegue fazer no Congresso. Eu não consegui fazer nada ainda enquanto parlamentar ou membro da Frente da Educação para reverter o impacto do investimento quase zero que houve na educação de jovens e adultos nesses últimos 3 anos, para a paralisia da expansão da rede de educação integral, para a paralisia da implementação da BNCC, da reforma do ensino médio, entre tantas coisas que estavam na boca do gol e simplesmente não andaram, na expansão do ensino médio ligado ao técnico, que é tão importante para o nosso desenvolvimento. E aí a gente vai, e não era que o Brasil estava bem, né? E obviamente a pandemia piora, mas a falta de qualquer liderança no MEC prejudica muito. A gente andou para trás 20 anos, pelo menos em um aspecto, não conseguimos mensurar em todos ainda, mas o mundo não vai nos esperar. A revolução tecnológica está acontecendo. A McKinsey continua achando que até 100 milhões de postos de trabalho vão ser extintos até 2030. E aí a gente conseguiu preencher alguns buracos, mas não todos. E eu tenho muito medo, assim, a pergunta para mim é, eu e o João estivemos com o prefeito do Rio, Paz, e eu perguntei para ele, vocês já conseguiram levantar tudo que o Crivella derrubou? E eles falaram que não. E eu falei, eu pergunto isso porque eu me pergunto isso todos os dias. Quanto tempo que a gente vai levar para reerguer tudo que Bolsonaro derrubou? No aparato de proteção ambiental, na educação, na saúde, só para citar alguns exemplos. Então, só para dizer que a gente não pode se dar o luxo de errar, no sentido de achar que ele já está fora, de achar que está tudo resolvido, e não se preocupar com essa governabilidade, porque, bem, tem gente que morre por causa disso, né? E é por isso que eu falei da questão da evasão. Literalmente, tem gente que morre pelo que está acontecendo na educação, pelo que está acontecendo na saúde, nem se fala, pela falta de empregos, pela inflação que vai corroendo tudo que a população tem, e por aí vai. Mas já falei demais, assim como o João. Tô animada para receber as perguntas. E aí, só para um comentário no PSB, o Dado, que acompanha essa decisão de perto, sabe que uma das razões para eu ter ido para o PSB é porque eu fui para um partido que não tem dono. E foi muito ruim a minha experiência em partido que tem dono. E no PSB tem grandes lideranças, o João é uma delas, que eu admiro tremendamente, mas que pensam muito diferente em algumas matérias. E eu acho que isso é muito saudável para a democracia. Então, não é certo qual vai ser o posicionamento do PSB no ano que vem ainda, até porque as coisas estão muito incertas. Mas me dá muita tranquilidade saber que estaremos num projeto pró-democracia, e aí, se a gente conseguir num projeto amplo que consiga unir o nosso país. Acho que é isso. Muito obrigado, Tabata e João. Assim, quando vocês falavam, eu fiz uma soma da idade de vocês, acho que vocês têm, os dois somados têm menos do que a maioria de nós aqui na sala. E é impressionante a maturidade, a serenidade de vocês, que eu acho que em alguns momentos, ontem, por exemplo, foi um dia que a gente teve pouca serenidade, pouca tranquilidade, como a gente gostaria, e às vezes a gente recomenda uns para os outros, né? E acho que assim, a maneira como vocês processam esse quadro de altíssima complexidade e confusão, inclusive anunciando aquilo para o qual vocês não têm resposta nesse momento. Alguém entrou aí com o microfone aberto. Desculpe. Então, assim, acho que é uma coisa muito auspiciosa, assim, ter essa reserva de talento na idade de vocês e com tudo que vocês têm ainda para correr pela frente, e isso eu acho que nos chama ainda mais na responsabilidade para a nossa geração, sabe, Tabata e João, porque acho que a gente fala muitas coisas bacanas que a gente quer ajudar o país, blá, 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 mas no fundo é o seguinte, a gente está completamente inconformado e insatisfeito com o resultado que a nossa geração produziu. No fundo é isso, a gente não pode estar feliz com o que a gente está entregando para a geração de vocês. Então é quase constrangedor ouvir vocês dois falarem, com seus 27 anos, com essa lucidez que vocês têm apresentado, e acho que vocês têm direito a todas a parcimônia e a dúvida para decisões que não são competentes nesse momento agora. Tem gente que tem muito mais responsabilidade, que poderia estar ajudando a construir as saídas e não está fazendo o que pode. Por que vocês sacrificariam a temeridade e o bom senso para se precipitar nessa direção? Então, acho que vocês são realmente uma grande reserva que a gente espera que se desenvolva do jeito que está se desenvolvendo, não precisa melhorar, tá ótimo. Bom, eu tenho aqui o Roberto Alvarez inscrito,
o Felipe Feldens, e vocês podem... A ideia é que a gente faça... Depois tem o Milton Seligman, que já se inscreveu também, e o Yakov. Roberto, está por aí, Roberto? Oi, Zeca, estou aqui. Começa você, então, por favor. Tá bom. João, Tabata, prazer estar aqui com vocês. Eu acho que vocês trazem ideias novas para um país que precisa de muita novidade e que ainda conversa as coisas de 1950 e que o mundo já resolveu em 1950 em grande medida. E vocês, como o Zeca falou, acho que vocês traçam um cenário que, obviamente, é marcado pela complexidade e no qual soluções simplistas dificilmente funcionarão. Tá? E é um cenário absolutamente complexo e desafiador. Eu vou aproveitar que o Silvio Meira está aqui e parece-me que talvez a gente precise não só de um novo app, mas a gente precisa de um novo sistema operacional e, em muitos casos, a gente precisa de um novo firmware na nossa sociedade. A gente precisa de algumas mudanças institucionais profundas. E a questão que se põe nesse cenário complexo é qual é o espaço que existe para essas mudanças institucionais e quais são elas, e quais vocês acham que seria possível endereçar. Um desses temas, eu vou fazer um comentário estereotipado, mas o Brasil é um país que hoje investe mais no passado do que no futuro. O custo do judiciário, esse número não é meu, é do Gessé de Souza, o custo do judiciário sobre o PIB no Brasil, todo combinado, é 1,8%, e aquilo que nós investimos em P&D é de 1%. Ou seja, a gente gasta mais recursos da nação resolvendo os conflitos que já aconteceram do que construindo o futuro. É óbvio, existe uma questão associada aí, eu tenho várias críticas à eficiência do nosso gasto de P&D, etc. Mas, grosso modo, a gente tem investido mais no passado e não investido tanto no futuro. E uma das coisas fundamentais, talvez das mudanças institucionais, é como é que a gente desenrosca várias coisas relacionadas ao funcionamento, à organização e à atuação do setor público. Né? Uma parte disso diz respeito às competências do setor público, outro diz às carreiras no setor público, o outro diz ao regramento e à separação do público e do privado, que especificamente naquilo que por exemplo, se refere à inovação, é anacrônico no Brasil em relação ao que existe em outros países, apesar dos avanços recentes. Né? Então, minha pergunta para vocês, nesse cenário de complexidade, é como é que a gente enfrenta mudanças institucionais profundas. Num cenário de complexidade, como você marcou, Tabata, num congresso no qual é difícil avançar propostas mais substantivas. Quais são as mudanças institucionais necessárias e possíveis e como endereçá-las? E nesse quadro, como é que vocês veem a organização, o funcionamento, o regramento do setor público e a separação do público e do privado no Brasil? Obrigado, Roberto. Com vocês. Não, desculpe, vamos emendar o Felipe. Eu falei que eram dois, eu mesmo. Felipe, pronto? Toca a ficha. Boa noite, Zeca. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tabata e João. Ouvir vocês aqui, participar desse grupo para mim já é incrível e ouvir vocês. Deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou executivo da Lojas Renner e tenho histórico de trabalhar em transformações. Então, eu faço transformações através de empreendedorismo, trabalhando como executivo em diversas companhias, muito conectado ao digital. E eu sou um dos que aqui, eu acho que a soma da idade de vocês não dá a minha idade. Eu sou um pouco mais jovem, me deixa feliz, animado. E muito feliz de ouvir vocês dois. É muito, muito bom, de verdade, porque faz a gente acreditar mais no futuro. Saber que é possível, né, fazer a política da maneira correta, com impacto, buscando a transformação do país e a redução da desigualdade. Eu entendo que é um dos pontos que melhor une todo mundo que participa desse grupo. Eu queria ouvir vocês, que representam aí o que há de bom na política e que, ao mesmo tempo, trazem essa juventude, esse freshness para a política, um ponto, porque a gente tem visto muitos políticos bastante experientes falando que tem muita água para passar por baixo da ponte, que as forças vão se alinhar em algum momento, e aí, nesse final de semana, a gente para domingo, começa a olhar o que aconteceu no Chile, e o que a gente vê lá, né, uma pulverização no espectro, né, entre a extrema esquerda e a extrema direita, se pulverizam ali outros 3 candidatos, ninguém consegue uma votação substantiva, e se vai para um segundo turno entre o cast de extrema direita, com iniciativas já ditas de eliminar a Secretaria da Mulher dos Direitos dos Minorizados,
Acredito que isso deva doer fortemente na Tabata, que está aqui com a gente. Do outro lado, Gabriel Boric tem uma história bonita da política estudantil, atuou fortemente para viabilizar a Constituinte, mas ainda assim, extrema esquerda com pouca experiência e com um nível de certeza muito grande. E os outros candidatos, né, quem veio indicado pelo Pinheiro acabou ficando em 5º lugar, o centro ficou em 4º, e um franco-atirador, um populista liberal, que não pode nem entrar no país, ficou em 3º lugar. Qual é o tipo de mudança, ou comportamento, ou gatilho, o tão esperado fato novo, que vai ser necessário para que aconteça essa articulação de centro, ou uma terceira via, ou que se fala muito aqui no grupo, a melhor via? E mais, tendo em vista a situação atual, onde vocês acreditam nessa articulação, que vai ter uma alternativa mais robusta ao centro, já, sim, acreditando e concordando com a Tabata que a gente não pode, né, nesse momento, colocar o Bolsonaro fora de um segundo turno. A gente vai esperar chegar algum momento, que será tarde demais, talvez? Essa é a minha pergunta, queria ouvir vocês nesse campo. Obrigado, Felipe. Muito bom. João e Tabata, com vocês. Posso Quer falar? puxar? Pode, posso. Muito boas as perguntas, o desafio é responder rápido, mas eu vou tentar. Roberto, eu vou chover um pouquinho no molhado aqui. As reformas de que nós precisamos, estava aqui te ouvindo, escrevendo, para mim são 3: reforma política, reforma tributária, reforma administrativa. Poderia aqui gastar meu português falando que eu defendo para cada uma delas, então voto distrital misto, qualquer política que reduza substancialmente o número de partidos, que barateie as campanhas, porque eu acho que o modo como as campanhas são financiadas e quão caras elas são, acabam reproduzindo o que a gente tem de pior. Reforma tributária, simplificação, tornar esse sistema mais justo para os mais pobres. Reforma administrativa, não precisamos nem de uma PEC, bastava a gente regulamentar o que está previsto desde a década de 90 de avaliação do serviço público. O que a gente tem em troca? A gente tem a defesa do Distritão, que por pouco não passou, e essa era uma aposta minha, do João e do Dado, do começo, e eu queria dizer que eu ganhei a aposta, mas foi muito difícil. O que a gente tem em termos de reforma tributária? Uma coisa completamente esquizofrênica, que é votada na Câmara. O que a gente tem em termos de reforma administrativa? Uma PEC que não tem o perigo de ter meu apoio, porque está ali para garantir ao Bolsonaro um maior aparelhamento do Estado. Então, de fato, não é um momento para a gente discutir reformas institucionais. E depois do que o Congresso, junto com o governo, fez com a privatização da Eletrobras, escrevendo uma cartinha endereçada a uma pessoa específica, com impactos ambientais terríveis, impactos econômicos, e que vai encarecer o preço da energia, eu fico achando que é melhor não discutir nada na atualidade, não. Mas se eu pudesse ir além, eu acho que essas reformas todas são necessárias e tão difíceis de passar, porque o Brasil é o país cooptado por interesses organizados e concentrados. E quem me acompanha sabe que eu falo sempre disso, porque é muito difícil não estar lá para representar um sindicato específico, uma corporação econômica específica, porque você apanha de todo lado. Na hora de lhe defenderem, são indivíduos. Então, o que tentaram fazer com a reforma política é a política tradicional tentando se consolidar no poder. O que tentaram fazer com a reforma tributária é cada um que é o seu quinhão. O que estão tentando fazer com a reforma administrativa é quem está no poder tentando garantir a sua reeleição. E aí, quando é que a gente vai ter mais políticos, independente de julgamento de valor, que estão ali para representar interesses difusos, que não vêm na forma de um lobby bem pago em Brasília? Na minha opinião, a gente volta para essa questão e vocês sabem quão entusiasta eu sou do Acredito, do Renova, do Vamos Juntas, porque eu sei que é pouco, eu sei que a gente quer mais, mas 90 anos atrás, mulher não podia votar nem ser eleita. Talvez 30 anos atrás, uma filha de diarista como eu, de cobrador de ônibus, que não gostava de política, que não vem de família política, jamais estaria aqui falando com vocês. Então, está acontecendo, minha gente. Ano passado eu apoiei mais de 100 candidaturas. É verdade que em nível local, mas mais de 30 foram eleitos. E eu estou falando de 2 prefeitos de cidades medianas. Então, assim, eu acho que a gente tem que continuar apostando, sabe? Em ter gente
de verdade, que independente de esquerda ou direita, conhecem a realidade desse país. Porque a gente brinca, olha o estrago do bem que, pelo menos assim, eu, Alessandra e Rigoni incomodamos muito. Tenho aqui uma listinha de ações judiciais que a gente emplacou e de projetos que a gente atrapalhou, irritando muita gente. Imagine se dobra, imagine se triplica o número de pessoas que estão lá para debater o Brasil. E não é só gente nova, não. Tem Raul Henri, sabe? Tem Rubens Bueno, tem Arnaldo Jardim, tem Rodrigo Agostinho, tem muita gente que pensa esse país. Então, só para a gente não desistir do Congresso, de tentar dar uma arejada nisso. Então, eu iria por aí e também, obviamente, investir em educação. Sei que também é chover no molhado, mas quando eu vejo, como aconteceu na pandemia, que pela primeira vez mais da metade de quem está na USP vem de escola pública, eu não consigo acreditar que isso não vai mudar nada, porque eu acho que muda. Porque quando eu peço voto na minha comunidade, o preço é R$ 200 mais uma cesta básica. Esse foi o preço ano passado. E eu estou falando da periferia de São Paulo, né? Não estou falando de uma região remota do interior do norte. Então, só para vocês, enfim, já falei muito, mas acho que a gente não pode desistir dessa renovação, dê o nome que dê, ou apostar em gente que pensa o Brasil para estar na política. A pergunta do Felipe, muito mais complexa. Se eu tivesse a resposta, no sentido de que acho que eu estaria tentando executá-la nesse momento loucamente. O que vai fazer a terceira via decolar, ou a melhor via, ou a frente ampla? Muitas pessoas apostam na piora do país, mas eu acho que isso é, assim, eu não tenho estômago para isso. Ver gente passando fome, ver gente sendo despejada, ver amigo desempregado e achar que as coisas têm que piorar para a gente tirar o Bolsonaro, eu acho que isso é desumano, enfim. Para mim, os meios importam para caramba, então vou trabalhar como estou trabalhando. Falei com o relator do Auxílio Brasil hoje, a gente conseguiu melhorar muito o texto, porque já que é para ter, que seja o melhor texto possível. A gente tem muita informação, muito conhecimento para contribuir. Então, eu sei que vai ajudar o Bolsonaro, mas as pessoas precisam dessa transferência. E aí, se eu acredito nessa articulação, não sei, a gente está falando de muitas pessoas com um ego muito grande, né? Mas eu já botei muitas delas numa mesma sala para conversar algumas vezes. E elas se mostram dispostas a isso. Acho que só o tempo vai mostrar quem tem a grandeza. Agora, eu só queria compartilhar da frustração. O PSDB está atrapalhando pra caramba. Assim, talvez seja uma coisa de todo mundo se agarrou àquilo, mas, minha gente, quanta coisa na minha vida, e sabe, nesse caminhar político de pensar o Brasil, tá esperando essas prévias acontecerem. Então, quem for do PSDB, ajuda a gente. Acho que é isso. Muito bom, Tabata. Eu queria provocar o João antes que ele responda, só que se ele puder endereçar o ponto que o Roberto provocou, que eu gostei da acentuação que ele fez, talvez não seja só um bug da app, seja do sistema operacional todo e até do firmware. O sistema está assim tão comprometido e você consegue enxergar isso, João? E depois também, assim, mesmo que a Tabata já tenha dado opinião sobre essas dificuldades, falta de clareza e lucidez para um entendimento de um pacto de governabilidade, de uma frente democrática, eu já vi você falando publicamente. O que precisaria ser feito para que isso acontecesse e que não fosse uma posição passiva só do nosso lado, João? Então, assim, o sistema no sentido mais geral que o Roberto pediu e essa composição, digamos, mais deliberada, porque a gente está aí na plateia assistindo a pataquada do PSDB ontem, né? E naturalizando isso. Não, em algum momento, até março, eles vão se entender. Será que vão? Zeca, primeiro, muito boas as falas aqui de Roberto, de Luiz Felipe, e naturalmente complementar aqui o que Tabata disse. Do ponto de vista institucional, concordo plenamente, Tabata. São 3 grandes reformas que precisam ser feitas, assim, né? Pelo menos essas 3, assim, é o início, né? A largada. E que talvez tenha sido um grande erro, inclusive, de Lula, enquanto presidente, quando foi, ele teria a capacidade de ter feito mudanças mais robustas e não fez. E isso levanta, inclusive, o debate, que foi aquilo que Tabata trouxe, eu concordo. Tomara que nada seja aprovado agora, tomara, porque se for, certamente vai ser um grande Frankenstein, cheio de interesse diverso e assim, espúrio. Então, agora não é hora disso, porque quem está pilotando isso não vai pousar numa boa pista. Mas a gente precisa, no mínimo, dessas 3. Espero que as candidaturas competitivas, enfim, ou todas elas, possam
sofrer a pressão de fazer um compromisso por isso. Talvez essa seja uma ação objetiva que não é singela. Se você tem uma articulação de grandes atores, enfim, do próprio mercado, de quem está ali, de segmentos muito fortes que formam a opinião pública, conseguir um simples compromisso público de algumas mudanças estruturadoras, isso gera, no mínimo, um bom constrangimento lá na frente. Então, é algo efetivo que pode ser feito. E um grupo como esse tem total dimensão para fazer. Eu iria, além dessas três, para um ponto, que é você pensar como é que você ajuda a boa qualidade da gestão, né, da governança, dos dados. Então, assim, o Brasil, e o que me chama muita atenção, se você pegar cases específicos e pegar o que há de melhor em cada cidade dessa, ou cada estado que conseguiu ter um salto muito acima da média dos demais, a pessoa conseguiu fazer isso no Brasil. Não foi numa ilha, não foi num lugar fora, não foi numa constituição diferente. Então, a gente precisa ter mais essa capacidade de mexer com, enfim, com bons exemplos. Eu vou dar um exemplo prático que eu tenho aqui. Eu não consigo contratar uma consultoria específica, eu não consigo contratar o melhor, eu quero contratar uma consultoria que é a melhor disso daqui, enfim, que as lojas Renner contratam, a Magazine Luiza, que Silvia Conselheiro aqui contrata, enfim, que o melhor para cá você não consegue, porque você simplesmente não tem acesso a isso. A gente tem conseguido, por exemplo, fazer muita coisa forte na educação, e um incremento que é importante é uma parceria que a gente tem com a Fundação Lema. A gente consegue... A educação tem muito dinheiro nos municípios. A gente tem, inclusive, numa alta inflacionária como essa, você tem dinheiro, você precisa qualificar o gasto. Inclusive, diria que 80% dos grandes municípios do Brasil nesse ano farão péssimos gastos com a educação devido à inflação. Inclusive, tem essa pauta, se o Congresso aprovar, vai ser importante para a educação, de você gerar o gasto obrigatório de 25% plurianual e não anualmente. Mas, enfim, então você precisa encontrar como dar subsídio para estados e municípios utilizarem essas ilhas de excelência como um protocolo padrão. Eu traria um ponto decisivo nisso, que seria uma agenda muito robusta de transformação digital. Então, assim, na linha de simplificação, desburocratização, e você conseguir construir, enfim, uma espécie de pacote que isso possa ser implementado por gestores de pequenas cidades, de médias cidades, de grandes cidades. A gente aqui está com uma agenda muito forte nisso, mas se não tivesse a dedicação pessoal nossa, um time aí bancando como uma prioridade política, isso não rodaria. Acrescentaria a agenda de transformação e de qualidade do serviço público como uma agenda que talvez ela é dura se você olhar como uma pauta, uma reforma administrativa, vai ter meio mundo e grita, mas se você coloca transformação digital, todo mundo se aproxima. Então, a narrativa em torno disso, se a gente conseguir ter objetivamente, enfim, esses produtos sendo colocados por entes subnacionais ajudam muito. Um outro ponto aqui sobre a fala de Luiz Felipe, da terceira via, que Zeca colocou, para ser muito sincero, assim, muito franco, há um nível de incerteza muito grande. Então, tanto é que você vê na minha primeira fala de Tabata também, é aquela espécie de que a gente tem um baita diagnóstico, a gente concorda com o que é apresentado, mas há uma dificuldade de encontrar um caminho. E eu vejo com muito pouca esperança a chance ou a viabilidade eleitoral, ou de uma terceira via, ou de uma frente ampla, ou da melhor via, ela se concretizar. Porque todo mundo está concordando com a tese, mas ninguém quer abrir. Ninguém quer abrir. Ninguém está tendo o gesto de vamos... É uma espécie de você juntar ali um bocado de gente na beira da piscina, um bocado de criança ali na beira da piscina, assim, ó, vamos pular junto no já. E aí, quando você diz o já, aí um fez que foi e não foi, o outro não pula, um pula na frente, e fica uma coisa desarrumada. Então, está todo mundo pensando em si nessa hora, e as pessoas não estão querendo abrir mão. Isso, para ser muito sincero, a gente vai chegando no momento da eleição, e você precisa, os partidos vão precisar decidir, e vejo que haverá uma dificuldade. E eu acrescento um outro ponto nesse daí, só para terminar, que eu estou terminando, estou sendo extenso,
O Brasil cometeu um erro na escolha de Bolsonaro, que é achar que há um remédio simples ou um remédio ali instantâneo para curar um problema sistêmico. Não é você tomar um saquinho de Eno que você vai curar uma azia em 6 segundos. Não é assim. E o Bolsonaro foi um pouco isso. Terminou que o remédio ele pode ter saído mais amargo do que a doença, né? Então, isso me preocupa, porque, mais uma vez, a gente pode correr o risco da discussão em torno da política ela ser feita negando a política e você achar que a solução ela passa estritamente por fora de um político. E eu digo isso porque eu sofro disso também. Eu tenho uma tradição política, então, naturalmente, a gente entende como é. Mas você veja, para pilotar um avião, você vai confiar só a um piloto. Para fazer uma cirurgia, você vai fazer com cirurgião, você não vai fazer com leigo. A sensibilidade política é um pilar necessário para se fazer a escolha de quem vai governar o país. Então, Bolsonaro é o que é, porque ele é antipolítica. Embora ele tenha passado 28 anos gestado ou então dentro do sistema, ele sempre foi, enfim, um ponto fora da curva dele, nunca se relacionou com ninguém. Então, espero que a decisão a ser tomada aí pelo povo ano que vem, ela não passe por uma negação excessiva à política. Eu acho que o remédio, mais uma vez, vai estar por fora. Tem que passar pela política também. Muito bom. Obrigado, João. Obrigado, Tabata. Bom, agora nós temos, para seguir a linha dos 2 engenheiros que fizeram as 2 primeiras perguntas, engenheiro Milton Seligman. Só abre o microfone. Obrigado. Bom, primeiro dizer que eu também sou um pouco suspeito, porque eu adoro os dois. Tanto a Tabata, de quem fui colega na Ambev, como do João, com quem tem uma relação que vem de muito antes. Eu bebi uísque com o bisavô dele em almoço privado entre nós dois, que foi o grande Miguel Arraes. Então, esse garoto de 27 anos tem uma enorme tradição e essa garota de 27 anos tem uma enorme esperança de todos nós no que vem pela frente. Vocês falaram coisas que são super importantes e que me fazem desafiá-los em relação ao que foi dito. Algumas delas são as seguintes. Primeiro, nós retrocedemos 20 anos. Eu acho que é indiscutível. Nós retrocedemos 20 anos. A segunda coisa, isso custa a vida de pessoas que não somos nós, mas são pessoas nossas, né? Nossos irmãos brasileiros e brasileiras que pagarão com a vida esse retrocesso. E a solução envolve um arco de aliança, eu acho que a Tabata usou o termo, uma frente ampla. Eu adoro esse termo, eu acho isso muito melhor que qualquer outra das questões, terceira via, melhor via, etc. Uma frente ampla. O que é uma frente ampla? É alguma coisa que vá e una todas as pessoas de bem, que de um modo ou de outro querem enfrentar essa diferença. Deixa eu botar nomes para que a gente possa entender. Que vá de Lula a Betsy Cupira, ao Jorge Paulo Lema, que vá aos Moreira Salles. É um conjunto enorme do qual todos nós estamos juntos. Para fazer isso, aqui foi levantado e perguntado para vocês quais são as grandes reformas. Eu não falo em grandes reformas. Qual é o programa mínimo? Qual é o programa que nos próximos 4 anos nós temos que fazer para o país que está hoje de joelhos começar a levantar e unir todos eles? Fernando Henrique, há tempos atrás, usou a metáfora do ônibus, né? Nós não vamos para a mesma cidade, mas na próxima parada, daqui a 4 anos, o caminho é o mesmo. Nós podemos pegar o mesmo ônibus e depois cada um pega outro. O que nós podemos fazer? Qual é o programa mínimo dos próximos 4 anos capaz de nos unir para começar a levantar o país? Essa é a minha pergunta. Obrigado, Milton. Muito obrigado, Milton. Agora tem o Yakov, que já estava pré-inscrito, e depois o Paulo. E aí nós vamos fazer os 3 agora e encerramos a reunião, tá bom, gente?
Yakov, você, por favor. Ok, obrigado, Zeca. Obrigado, João. Obrigado, Tabata, por aceitar essa conversa. Vocês trazem muita esperança, né, na melhoria da qualidade dos quadros políticos do país, né? Acho que isso é reconfortante conversar com vocês. Perdoem, cachorro. Bom, tem uma pergunta geral, depois tem uma pergunta muito pontual específica para a Tabata. Boa parte da agenda dos partidos de esquerda, pelo menos na minha opinião, oh, meu Deus, justo agora. Deixa, Yakov. Está incorporado na paisagem sonora aqui. Ok, vamos lá. Eu tenho 6, então eu estou achando lindo. Eu também. Bom, eu estava dizendo que boa parte da agenda dos partidos de esquerda, na minha opinião, ela é anacrônica, né? Ela não só não enfrenta, mas ela alimenta diversas mazelas históricas do Brasil. O processo que a Tabata sofreu em relação à votação da reforma da Previdência, acho que é um bom exemplo disso, né? Como jovens lideranças políticas e integrantes de um partido que se posiciona à esquerda do espectro político, como vocês entendem que essa agenda possa se atualizar? Um dia ela vai se atualizar? Como é que ela vai se atualizar? E a minha pergunta para a Tabata é relativa à tal da emenda do relator, o orçamento secreto. A revelação dos beneficiados pode se tornar um fato político, na minha opinião, também muito, muito forte, muito importante nesse momento, né? O que os deputados e senadores que não fazem parte desse jogo estão fazendo para que isso se torne público? Obrigado. Obrigado, Yakov. Paulo? Bom, Tabata, João, tudo bem? O que eu pude entender, assim, é interessante que tem uma questão geracional aqui, né? Obviamente que a grande parte do grupo do Derrubando o Muro, com razão, gostaria de sair desse pesadelo civilizatório que a gente se meteu com o Bolsonaro e, obviamente, partir para uma coisa arejada, conectada com o mundo, etc. Seria o ideal. O que eu ouvi vocês dizendo é que, me corrija aí, a pergunta vai por aí, é que calma, como seu pai dizia, João, devagar que eu tenho pressa. Talvez a gente não consiga sair desse buraco civilizatório e ir direto para o paraíso. Talvez tenha um processo político aí que leve tempo. Então, eu entendi isso do que vocês estavam dizendo, que esse processo talvez seja muito mais complexo para derrotar Bolsonaro e talvez não vá sair dele direto para uma posição ideal, mas para a posição de composições políticas que não seja. Foi isso que eu entendi. Obviamente que isso talvez tenha a ver com geracional. Vocês têm muito mais tempo para esperar do que, obviamente, nós e muito mais gente que está aqui no Derrubando Muito. Essa é a pergunta. É isso que vocês tentaram passar para a gente? Devagar que eu tenho pressa, não vai ser assim tão fácil? Obrigado, Paulo. Antes de passar e pedir já para que eles encaminhem o encerramento, eu queria aproveitar, João, você mencionou em algum momento um acordo, o Milton Seligman na pergunta levantou quais seriam os pontos essenciais, não precisa nem pelo menos para até a próxima parada. E no dia 3, você já se considere, por favor, convidado em destaque. No dia 3 de dezembro, agora daqui a menos de 2 semanas, nós vamos receber aqui o ex-premier português, presidente da Comunidade Europeia, atual presidente do Conselho Mundial do Goldman Sachs, Durão Barroso. E o tema é a dificuldade ou o desafio de se construir consensos. O tema é o desafio de se construir consensos. E de alguma maneira, isso é o que está por trás de tudo que nós estamos tentando fazer. O Paulo mencionou agora aqui de passagem. Tá? Então, dia 3, nós vamos ter essa reunião e nós vamos convidar, João, assim como aquele primeiro painel que você participou, se você topar dessa vez, a gente gostaria, inclusive, que você tivesse uma participação mais direta como debatedor. Tá? Mas nós vamos convidar, vai ter gente do PT, vai ser o Tarso Genro, já está confirmado o senador Tasso Gereissati, o general Santos Cruz, e se você topar, será um deles também, até para a gente trazer esse fresh air aqui, o pessoal celebrou aqui com você, tá bom? E agora, depois de amanhã, só reforçando novamente, nós vamos ter o nosso painel aqui do Derrubando Muro sobre a COP26 com o Eduardo Leite, com o Tasso Azevedo, que está aqui conosco, com a Ana Toni.
Era isso, só esses avisos. O palco é de vocês, então, para vocês encerrarem como acharem que devem. Se eu posso começar, Tabata. Tem um ponto. Então, primeiro, Zeca, agradecer o convite por colocar aqui na agenda para participar. Isso que Milton colocou, e bom saber, Milton, das referências, o Dr. Raj, de fato, era um grande apreciador de uísque. Certamente, grandes decisões foram tomadas. Duvido que o Milton tenha conseguido acompanhá-lo nessa aí. Duvido. Acho que não. Essa daí era uma tarefa difícil, hercúlea. Mas a tradução do que é tudo isso, né? Porque a gente concorda, e eu costumo dizer assim, a gente concorda em muita coisa, assim, a leitura, enfim, os problemas colocados, mas qual o caminho para seguir? E foi um pouco disso que eu falei lá no início, tem que ser algo traduzível, a gente tem que conseguir colocar ou numa palma de uma mão ou numa lauda de papel, não dá para ser algo muito além disso, tem que ser um pacto mínimo e que consiga unir as pessoas. A gente precisa primeiro traduzir uma agenda de educação em poucos pontos e que sejam concisos e potentes. Eu lembro, na minha candidatura aqui a prefeito, eu disse, eu vou colocar 3 pontos na educação e só. Claro que eu vou fazer muito mais, mas eu tenho que ter 3 pontos que eu falo dele todo dia, para todo mundo saber que é aquilo e que a gente tenha. Então, o Recife tem um déficit de creche altíssimo. A gente tem a meta e estamos rodando bem para isso, para duplicar o número de vagas em creche, rodando PPP, fazendo modelo novo de cooperativa, enfim, rodando muita coisa diferente. A gente tem que fazer uma agenda de alfabetização muito densa e uma agenda de qualificação, que não é nem papel da prefeitura, mas Silvio sabe aqui melhor do que ninguém. A gente tem hoje 30% da população jovem desempregada da cidade e tem 2.000 vagas abertas no ecossistema de tecnologia. Alguém errou, né? Ou alguém deixou de fazer algo, tem algum problema no caminho. Então, a gente botou toda a energia de formação e de qualificação para a tecnologia. Então, precisa ter um enredo muito simples e que você traduza bem isso. Eu colocaria educação, eu colocaria uma pauta de desigualdade regional. O Brasil não é um só. Quem conhece do Alto Xingu ao semiárido brasileiro, aos Pampas, enfim, ao Cerrado, é uma coisa completamente diferente. Então, tem que ter uma agenda de desigualdade regional muito bem colocada, e uma agenda de infraestrutura para os grandes centros urbanos e infraestrutura para o Brasil de maneira geral. Então, e modernização, né, eu acho que fecharia com o 4º ponto, de essa modernização da máquina, o Estado competitivo, e encontrar uma forma de não deixar isso virar uma briga. Que aí eu acho que esse é o grande desafio da forma, e alguém com a capacidade política tem condições de fazer. Eu dou aqui um exemplo, a seleção de gestores para a educação no estado de Pernambuco sempre foi por indicação. Você era o deputado mais votado de uma região, indicaria ali os gestores da escola e os gestores regionais. Logo no início, em 2007, quando o meu pai assumiu aqui o governo, construiu junto com o Falcone, com o pessoal do MBC, um modelo de gestão aqui muito, muito denso e muito forte. A primeira coisa que ele identificou é: não tem como a gente avançar se a gente não colocar uma capacidade técnica ou de seleção dentro dos gestores com força. E ele conseguiu explicar para a política que aquilo era necessário. Então, há 15 anos que aqui os gestores são selecionados por um processo seletivo, tem hunting, tem uma série de coisas que você consegue chegar no chão, na liderança que está no chão da escola, que ela possa implementar parte de um modelo que tem resultado. Então, tem que ter a forma de construir isso. Isso é muito relevante. Não é só o conteúdo, é a forma que é necessária. O que o Yakov colocou das agendas, eu concordo, o nosso partido está agora passando por um processo de autorreforma. Foram vários seminários, enfim, um processo bastante denso, tanto internamente como a gente fez um processo externo, trazendo gente de fora para nos ajudar. Estudamos alguns outros exemplos de partidos lá fora, como em Portugal,
E partindo de uma premissa básica, a gente se orgulha de dizer que o partido tem 70 anos, mas não pode um estatuto de 70 anos ser capaz de enfrentar conflitos contemporâneos. Ele precisa ser modernizado, ele precisa ser repaginado. Então, eu concordo que a gente tem que construir, sobretudo nessa parte de eficiência do Estado, de capacidade de gestão. A gente não pode deixar isso ser uma pauta ideológica. Isso daí, enfim, é contra-intuitivo. Você vai num restaurante, você quer ser bem recebido. Você vai comprar um remédio, você quer ser bem recebido. Você tem que ter uma boa qualidade de serviço público e o gestor, o político, tem que entender que se ele não entregar boa qualidade de serviço, ele não será bem avaliado. Então, eu estava até hoje numa discussão aqui no núcleo de gestão, não tem um case de sucesso onde você tem bons indicadores socioeconômicos sendo alcançados e uma alta popularidade de um governante quando você tem uma curva muito ascendente de despesa de pessoal. Não tem. Então, tem que ter coragem de fazer esse enfrentamento até para você ter resultado enquanto gestor. Isso é necessário. Então, diria que é preciso sim repaginar, e a gente está fazendo isso, está em tramitação interna ainda, a gente não publicou, mas a gente vai publicar uma autorreforma do partido, que certamente nunca vai ser a ideal, mas vai ter avanços importantes. O que Paulo colocou do processo, será um processo complicado, não será fácil, é isso, assim, a leitura, acho que a gente tem muita clareza, ou pelo menos todo mundo aqui que falou, tem muita clareza do que está acontecendo. O nosso problema é porque a gente não enxerga uma solução imediata. E até o caminho transitório, o começo, né, o primeiro trecho no ônibus aí, ou a primeira parada a ser enfrentada, ela vai ser longe de algo que é consensual. Então, essa pressão de grupos como esse, para fazer com que os nomes que estão aí postos possam ir firmando compromissos e buscando construir uma agenda que tenha uma densidade junto com aquilo, uma proximidade junto com aquilo que a gente pensa, é o ideal. E eu ainda arriscaria um ponto a mais. Nessa frente ampla, ou possível construção de uma frente ampla, a gente precisa, talvez, de atores que tenham papéis fora da política, ou que tenham atividades fora da política, para ajudar a política, nesse momento, a se entender. Então, isso cumpre esse papel. Eu encontrei com o ex-ministro Jobim, com o Lula, que gerou uma boa polêmica, o PSDB achando ruim, o PT achando ruim por outro lado. Isso mostra que as coisas estavam certas, né? Que a foto estava certa. Se tinha muita gente pensando em partido achando ruim, é porque as coisas estavam certas. Mas a gente precisa mais disso, a gente precisa de mais atores que tenham legitimidade e que não tenham interesse na foto, interesse pessoal naquilo, para ver se viabiliza essa eventual frente ampla. Mas hoje, dando um testemunho aqui, naturalmente, num grupo reservado, mas um testemunho verdadeiro de que eu estou muito pouco otimista com a viabilidade eleitoral da frente ampla. Ela está muito fragmentada para poder conseguir tirar os principais competidores aí de um segundo turno. E, para terminar, lembrando que o segundo turno, por que ele é tão incerto? Porque você não escolhe, você rejeita. Você escolhe no primeiro turno. Se chegar no segundo turno, você vai rejeitar, você não escolhe. Você pode referendar a sua escolha, refazer a sua escolha. Mas a grande decisão do segundo turno é quem eu não quero. Isso vai ser muito forte. Então, há um nível de incerteza, porque a gente não sabe como vai ser a rejeição naquele período, ou na semana, ou no dia da eleição. Então, o humor das pessoas pode mudar, pode sair diferente, fatos podem acontecer no meio do caminho. Então, não brinquem com um segundo turno em canto nenhum, porque você falar de rejeição, você está falando de medo, está falando de ódio, está falando daquilo que, enfim, são sentimentos que muitas vezes são incontroláveis. Então, é isso, eu quero aqui agradecer mais uma vez a oportunidade, espero que a gente possa conversar mais e que a gente possa fazer essa provocação. Cada um aqui tem um papel de relevância, de referência e de liderança em alguma área. Então, não vamos achar que a tarefa... eu acredito que o instrumento vai ser por alguém da política, mas a tarefa de construir isso, ela não é só da política.
100% de acordo, João. Muito obrigado, Tabata e João. Se você me permite, gostaria até de te propor que você abra o coração assim no painel do dia 3. Acho que a gente precisa que mais pessoas digam isso, porque essa presunção de que sabe o caminho frequentemente está servindo para se criar mais silos e menos pontes, como a gente está precisando, né? Então, você falar que da sua pouca fé de que fazendo tudo o que estamos fazendo até agora a gente chegue a um bom caminho, é um alerta para nós, e é outro alerta que também não passou desapercebido, é que eu acho que a gente tem um papel político. A gente pode não ter o papel da arena final na política. Nós não podemos fazer o gol porque a gente não está fardado, mas a gente tem uma retaguarda para prover, e essa responsabilidade é nossa, como é de vocês. Não é menos nossa do que de vocês. Você tem toda a razão. Bom, eu recebi 2 sugestões aqui que eu vou deixar com vocês, eventualmente a gente pode falar depois, tá? Uma delas foi a seguinte: a gente tem algumas frentes em que a gente está trabalhando com conteúdos, com programa, e eu acho que o mais destacado é essa ênfase no combate à desigualdade. E a sugestão que me fizeram aqui no chat privado é que a gente submeta isso para vocês dois e receba um feedback. Olha, o que a gente está fazendo vai nessa direção, o que vocês acham? Para que eventualmente vocês possam até consolidar o que a gente está fazendo e concentrar e alinhar um pouco mais com essa visão arejada que vocês nos apresentaram, e que, pelos feedbacks que eu estou recebendo aqui, impressionaram todo mundo muito bem. Pode ser? É uma pequena lista, vocês nos devolvem a lista de vocês, só isso. É simples assim, não vamos dar mais trabalho, não. Tá bom? Zeca, algumas palavras finais da Tabata? Já. O que você acha? Você tem aqui um protetor incondicional, Tabata. Não, pessoal, e na verdade eu estou meia hora atrasada para um compromisso, Tá bom. Então, vou ser super breve, mas obrigada, Dado, por me defender em todas as instâncias. Assim, brincadeiras à parte, e tentando ser realmente rápida, porque tem algumas pessoas me esperando. Eu ia brincar com o Milton, que eu já tenho 28, eu fiz no domingo, mas o João faz sexta-feira. Então, quem quiser dar parabéns para ele, vai ser dia 26. Em relação a programa mínimo, e tentando ser o mais concisa que eu posso, essa é uma provocação que eu levei para alguns dos candidatos de terceira via, que todos sabem que são muito próximos a mim. Não é o momento de falar de reforma. Não é o momento de falar para a população dessas coisas que são tão pouco palpáveis para quem está, sabe, lá na ponta. Se você chegar na Vila Missionária, de onde orgulhosamente eu moro, e falar de reforma, a pessoa vai dar uma panela na sua cabeça. Porque as pessoas estão com fome, as pessoas estão desempregadas, as pessoas estão com medo, elas estão com raiva, elas perderam pessoas que amavam, elas estão se sentindo injustiçadas. E aí a gente tem 2 pessoas que falam com o povo de lugares muito diferentes e de maneiras muito diferentes, que é Lula e Bolsonaro, e aí eu fico vendo candidaturas que vêm me falar de reforma. E vocês sabem o quanto que eu apanho por defender as reformas corretas. Mas esse é o momento de levar alento para a população, de falar do sofrimento e de falar como é que a gente vai pôr um fim a ele. Então, ciente e consciente que esse grupo talvez esteja entre os mais qualificados para fazer essa lista, eu traria essa provocação como alguém que não vem da política, não vem tanto da academia, vem da periferia, de que tem que falar com o povo. O que a gente vai ter nessa lista para falar com o povo? Falar com o povo, para mim, é falar de fome, é falar de inflação, é falar de auxílio, é falar de Bolsa Família, é falar de emprego, é falar de qualificação. Enfim, deixo aí minha contribuição. Sobre a pergunta do Iacoff, eu escrevi um artigo que saiu hoje, posso mandar para vocês, falando um pouco desse checklist ideológico tão ultrapassado da esquerda. Concordo que é anacrônica, e eu olho para a Europa, né, e para os Estados Unidos se atualizando em suas esquerdas, e eu vejo esse Brasil ainda tão capturado nessas grandes corporações, né, quando a gente fala sobre o que é pauta de esquerda no Brasil. Não sei se esse nome é melhor, porque os termos foram tão distorcidos e usados em tantos contextos que significam muito pouco hoje, mas eu fico ansiosa para quando o liberal progressismo for um movimento real no Brasil. Sabendo que esse termo tem vários problemas, pessoal, talvez precisemos encontrar um novo. Mas quando é que a gente vai ter um movimento de esquerda que olhe para a responsabilidade fiscal como o único meio conhecido e testado para a responsabilidade social e que não seja capturada pelas corporações? É isso que eu defendo. Em relação à autorreforma do PSB,
Obrigada por compartilhar o link. Eu começo a participar desse processo hoje, então a gente fica com a fala do João, em relação ao que podemos fazer sobre o orçamento paralelo. Eu tenho uma percepção de que é tanto problema que a gente não consegue olhar para tudo que está acontecendo. E sabe, é tanta coisa que até eu tenho dificuldade de fazer os 5 posicionamentos sobre as 5 coisas absurdamente graves que aconteceram naquele dia. Então, a gente está tendo dificuldade de fazer as pessoas entenderem o que é esse bolsolão, o que é esse mensalão turbinado, mais institucionalizado. Então, tem vários movimentos, inclusive uma ação que saiu do gabinete compartilhado, puxada pelo senador Alessandro, que é o gabinete que eu compartilho com o Rigoni e com o Alessandro, foi a ação que levou ao posicionamento do STF, de barrar, de pausar o orçamento secreto. Então, estamos ativos e atuantes, dando muito trabalho. Agora, eu já gravei vídeo, fiz artigo, estou falando, a gente tem muita dificuldade, num momento tão grave como esse, explicar para as pessoas o que está acontecendo. Então, não sei se a lista de deputados ajuda, talvez seria essa a minha provocação. Como é que a gente fala disso, em meio a tantos problemas? Porque é um problema muito grave, que impacta todos os outros. Em relação à pergunta do Paulo, acho que sim e não. Nós precisamos derrotar o bolsonarismo, e não só Bolsonaro, seu sintoma, então isso vai levar mais tempo, com certeza, vide Estados Unidos. Nós não temos tempo para esperar, a vida está muito dura. Pessoal, eu cresci achando que as coisas iam sempre melhorar. Assim, a gente mora em uma ocupação. Aí era só a lona com a parede levantada. E hoje minha casa é um escadão, né? Então tem 4 andares na frente, um atrás. E aí não tinha nada. A gente ainda não tem, a gente não tem o documento, né? Mas tem saneamento, tem água. E eu vi isso com toda a minha comunidade. Então, aos trancos e barrancos, a gente se acostumou com a ideia de que as coisas melhoram. E aí, de repente, eu vi tia e mãe de colega passando fome. E a gente desesperado, tendo que juntar comida em casa para levar. E aí eu comecei, sabe, toda aquela coisa intelectual de não, eu não faço um trabalho assistencialista, que eu tinha também, aí você joga pela janela, porque as pessoas da sua comunidade estão passando fome naquele momento. E aí eu participei de um esforço enorme, Milton ajudou absurdamente, Dado também, de levantar recursos e sabe, escoar pelos vicentinos, escoar pelas ONGs locais, estar junto do G10, estar junto do Edu Lira, porque as pessoas estavam passando fome agora, e aí, sendo muito sincera, dane-se o meu idealismo e elitismo, intelectualismo de não faça assistencialismo. Se eu posso ajudar a dinheiro a chegar na periferia, eu vou fazer isso, porque é a contribuição mais imediata que eu posso dar. Então, as pessoas realmente elas não podem esperar, sabe? Tá muito, muito pesado, de um jeito que eu não vivi, porque quando teve a Guerra das Facções em São Paulo, quando minha família morava embaixo de uma lona, eu era muito pequena. Então, eu tenho, assim, essa memória de que as coisas estavam melhorando, sabe? E aí, para lhe responder, acho que a resposta não é tanto devagar que eu tenho, quer dizer, não é devagar que eu tenho pressa, e mais não vai ser tão fácil assim. Queria a solução para ontem, as pessoas estão sofrendo muito, mas eu acho que muita água vai rolar embaixo dessa ponte, no sentido, talvez seja aí um pouco da esperança, sabe? Eu gosto de acreditar que o nosso Brasil é melhor e maior do que o que a gente está vivendo, e eu tenho esperança que nesse ano alguma coisa aconteça. Mas aí eu também tenho, talvez, não sei se pessimismo, realismo que o João traz, de que vai ser difícil pra caramba. Muito, muito mesmo. Mas era isso, pessoal. Eu estou no grupo de WhatsApp, qualquer coisa me chamem. Obrigadão pelo convite, é uma honra ser parte desse grupo. Um prazer encontrar o João nesse contexto profissional. E muitíssimo obrigada, estou sempre à disposição. E obrigada por me lembrarem que eu não estou sozinha. Eu sei que aqui tem gente mais à esquerda e mais à direita, mas eu tenho aqui um grupo que pensa o Brasil, que pensa em interesses difusos, que pode discordar dos meios, mas que tem uma finalidade muito parecida. E isso me dá a esperança de que talvez essa ideia desse liberal progressismo brasileiro possa um dia ter cara de grupo mesmo. Mas acho que é isso. Obrigadão. Muito bom. Muito obrigado de coração, nosso respeito máximo. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau, muito obrigado.